terra. Viu uma pesquisa que comprova que nos genes humanos tem terra? Mas a estrela não tem poeira, a estrela tá lá no céu, a poeira tá aqui na terra. Por Mais isso que pesado. cai a estrela cadente na terra, mas é uma pedra. Mas nós não somos feitos de ferro, nós somos frágeis. Não tem como não surtar escutando isso. Senta, respira, que a mente vai expandir. O artigo que é citado é esse aqui. A pesquisa, tá? Non-equilibrium conditions inside rock pores drive fission, maintenance and selection of conserved protocells. Isso aqui não tem nada a ver com barro no DNA. Logo no resumo do trabalho, você consegue perceber que é deixado claro que é uma hipótese nova sustentada por evidências, mas não envolve barro, nem terra ou algo do tipo. Envolve compartimentalização química de protocélulas baseados em microgotículas de conservados em rochas porosas aquecidas. Rochas porosas aquecidas, não barro. Eu vou ler o abstract do trabalho para vocês, rapidinho. Neste trabalho, o ambiente primordial iniciou a evolução de protocélulas baseadas em coacervados. Bolhas de gases dentro de poros de rochas aquecidas perturbam a distribuição das protocélulas de conservado e impulsionam o crescimento, a fusão, a divisão e a seleção de microgotículas de conservados. Nossas descobertas fornecem um cenário convincente para a evolução de microgotículas de conservados sem membrana na Terra primitiva, induzida por bolhas de gases comuns dentro de poros de rochas aquecidas. Quem quiser, esse aqui é o título completo do trabalho, tá? Para vocês darem uma lida depois. Não tem nada a ver com barro. E as outras pesquisas que citam, por exemplo, materiais químicos que existem no barro, mas que também estão presentes no nosso corpo, não citam de forma direta que o DNA humano contém barro. Lembre-se, barro é um nome para vários compostos químicos que estão presentes na Terra. Eu posso ter no barro sílica, silicato, carbono, eu posso ter misturado boro, cádmio, chumbo, tudo que eu imaginar pode ter no barro. Barro não é um material único, barro é uma mistura de vários componentes minerais. Aprenda! E lembrando que é uma hipótese plausível, assim como existem outras hipóteses. Por exemplo, veja essa: protocélulas como sistemas organizados que podem dissipar a energia sem precisar se abrir o tempo inteiro para que ela possa fazer esse processo de dissipação, não se expondo ao risco de hidrólise, por exemplo. Eu posso ter aqui uma vesícula lipídica e aqui um conservado. Não existe isso de barro, não existe nada na literatura científica que afirme que o ser humano contém barro no seu DNA. Isso é falácia, é mentira, é fake news. O que me espanta é a calma com que o rapaz consegue manter para escutar tamanha atrocidade. Não tem pó no universo, tem pó aqui na Terra. Que pariu, mano. De onde que saiu essa linha de pensamento? Quando estamos falando de protocélulas, estamos falando de componentes orgânicos, tá? Componentes orgânicos organizados com química compartimentalizada, onde nós podemos ter o processo de catálise, né? Por exemplo, o RNA catalítico, ele pode ter sido envolto por protocélulas que o protegeram ali na Terra primitiva, e como o próprio nome diz, ele realizava um processo de catálise, ele catalisava reações químicas. O que é catalisar? Potencializar, realizar de forma mais rápida. Então, veja, eu não trago num artigo uma afirmação de que tem barro no DNA humano. Isso não existe. E na literatura,
alguns outros trabalhos, como o de Adamala, Sostak, como o de Murtas, Vicenço Murtas, por exemplo, não se traz essa ideia. Por exemplo, de Vicenço Murtas a gente vai ter ali o controle de entrada de íons magnésio 2+. Isso significa que o DNA é feito de magnésio? Não, porque nós estamos falando de protocélulas. E a entrada de íons magnésio 2+, não significa automaticamente que protocélulas eram formadas de magnésio. Veja só todo o trabalho que fizeram. Aqui é a fusão, divisão e transporte de protocélulas conservadas dentro de um poro térmico. Tá? Eles esquentaram a rocha porosa e eles fizeram com que ali tivesse o transporte dessas protocélulas ali conservadas, né? Que são por meio de gases. Então, não tem nada a ver com barro isso aqui. Eu ter, por exemplo, os mesmos componentes que tem no barro ou na terra, seja lá o que for, no meu corpo, fazendo parte do meu DNA, não significa automaticamente que eu seja feito de barro. Isso não significa automaticamente que eu tenha sido moldado do barro. Isso nem faz sentido. A gente tem os mesmos materiais que tem na pizza. É certo eu dizer que eu sou feito de pizza? Você é feito de pizza, por acaso? A gente tem o mesmo material que está presente em hambúrgueres. Por acaso o ser humano é feito de hambúrguer? Não existe isso. Nada na literatura científica, faz alusão ao criacionismo. Porque isso é uma falácia do criacionismo. Puta que pariu! Pensa um pouco! Sabe qual é o problema? Ler o título do artigo e não ler o artigo. Esse é o maior problema quando se trata de questões como origem da vida. Hoje nós temos diversos estudos que, por exemplo, como eu já citei anteriormente, tem os estudos de Adamala, Sostak, Murtas, tem esse que eu mostrei para vocês, que é da Danla, né? É um estudo muito famoso, que inclusive tem mais de 14 mil acessos e 88 citações ao longo de outros trabalhos, e que corroboram a ideia da evolução química, pré-biótica. Então não tem como assumir essa posição de que somos feitos do barro. Não se sustenta diante de tantas evidências científicas que mostram o contrário. Poxa, é tão simples ler esses artigos. Nem tem tantas páginas, eu acho que tem 10 páginas esse trabalho. 10 páginas. Leia o artigo. Não leia apenas o título e saia fazendo alusão com vaso de cerâmica ou, por exemplo, vaso sanitário ou telha, o que tu achar melhor que seja proveniente de componentes do pó da terra. Meu Deus, nem faz sentido a gente assumir essa posição quando a gente lê um título de um artigo que nem sequer cita barro de forma explícita, mas um componente mineral. Mano, eu acho que o Big Brother poderia colocar uma checagem de fatos igual o Spectrum faz, porque muita desinformação sendo passada ali, sabe? Então, todas as vezes que alguém fosse falar alguma coisa que é cientificamente incorreto, poderia aparecer na telinha uma checagem de fatos, né? Mas eles não estão preocupados com isso, eles querem audiência, né? Ninguém se preocupa com ciência de verdade no Brasil, esse é fato. Bom, gente, essa foi a minha raiva de hoje. Eu espero que vocês tenham passado raiva junto comigo para que eu não passe ela sozinho. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.